Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos dar sequência à aula em que nós estamos tratando sobre a síntese de movimento de duas posições com saída no acoplador para mover o acoplador CD da pose 1 para a pose 2. E agora vamos entrar na metodologia. Na videoaula anterior nós fizemos toda a abordagem da apresentação do problema e seguimos neste momento. Agora o que nós vamos fazer inicialmente é construir uma reta que passe pelos pontos C2 e C1 e outra que passe pelos pontos D2 e D1. Isso é uma reta de apoio. Por ser uma reta de apoio, a gente já vai imediatamente no seu estilo visual para reduzir ela para 3 e colocar um estilo de linha de apoio. Então, para ser uma linha de apoio, eu geralmente uso esse pontilhado aqui do meio. E o que fizemos nesta primeira, fazemos na segunda, como copiando o estilo visual. Vou colocar aqui, então eu tenho as retas I e J, vão ser retas de apoio. Bem, eu vou pegar pontos agora intermediários entre C2 e C1 e D2 e D1. Como eu faço isso? Eu vou criar um ponto C maiúsculo, C underline M maiúsculo de médio, e ele vai ser C1 mais C2, tudo isso dividido por C2, dou uma seta para o lado, dividido por 2, não é assim, C1, C2, e eu vou colocar eles entre isso, parênteses, e vou dividir por 2, pronto, tá aí, o ponto CM, olha lá em cima lá. E como ele dá um ponto de articulação, ele não vai fazer parte do mecanismo, é um ponto de apoio, eu vou deixar ele assim, cinza como está, tá? Mesma coisa eu vou fazer para DM. DM vai ser igual a, abre parênteses, D1 mais D2 dividido por 2. Tá aí o nosso DM lá. Agora eu vou criar um vetor chamado C1, cuja origem é C1, grande, né, o ponto, e C2 é a sua extremidade. Olha esse vetor C1 aqui, ó. Ele não precisa aparecer, mas ele está aqui, ó, C1. E a ideia é criar um vetor unitário, vou chamar assim, unit, vou chamar U underline C, underline 1. Não vou fazer tudo isso não, vou chamar assim, o C, underline 1. É o unitário do vetor C1. Então esse vetor unitário, o que é que ele é? Ele é apenas C1, seta para o lado para você sair do índice, dividido por ABS para você conseguir pegar o módulo de C, underline 1. Enter. Então esse vetor, o C1, é o vetor unitário. Está aqui pequenininho, como ele é um módulo unitário, ele não aparece. Se a gente for aqui para a escala de 1, ele aparece, ó. O C1, ele é o vetor unitário, ele não precisa aparecer no nosso desenho, que aponta no sentido de ter a mesma direção em sentido de C1 para C2, esse vetorzinho aqui. O que eu vou querer? Eu vou querer um vetor que eu vou chamar de NC, que é normal a ele. NC. E NC vai ser o que? Eu vou pegar NC, ele vai ter a seguinte composição. Em X ele vai ter menos Y de C1. É assim que a gente apanha as coordenadas de um vetor perpendicular, não é isso? Como ele já tem módulo norma igual a 1, eu já sei que se eu trocar, colocando negativo a ordenada dele na abscissa e colocando positivo a abscissa dele na ordenada, eu tenho um vetor que é normal a CM. Veja, ele aqui, ó, NC. Na verdade, ele pegou um vetor perpendicular a C1, porque eu coloquei C1, aqui é para ser o C1. Certo? Então, o aqui e o aqui, o C1. Ok?
Então esse é o meu vetor perpendicular. Ele tem, aqui se a gente for ver ele tem módulo igual a 1, tá certo? Esse comprimento aqui é 1 e ele aponta perpendicular ao meu vetor, tanto C1, meu vetor C1, como o meu UC1. Só que quando eu fiz essa inversão, modificando aqui as coordenadas dele, pelo aquilo que já se sabe lá da álgebra linear e geometria analítica no plano, já está tudo ok aqui o meu NC, ele não precisa aparecer. Significa que agora eu posso achar um ponto em O2 que vai correr em cima de uma linha perpendicular ao segmento que passa por a reta que passa por C1 e C2. Então significa que eu vou definir o meu ponto O2 como sendo o ponto MC, ou CM, ponto médio, aqui, mais uma constante que eu vou chamar aqui K, que eu não criei ainda, então eu vou botar aqui um número qualquer, depois daqui a pouco eu venho corrigir ela. Vou chamar aqui 10 vezes o meu vetor NC. Então tá aqui o meu ponto O2. Agora vale a pena eu vim aqui criar o meu primeiro controle deslizante dessa videoaula, chamar ele de K pequeno C grande, que é do ponto, eu estou tratando com os pontos Cs ali, tá bom na nomenclatura. E eu vou colocar ele de menos 50 mais 50, que seja menos 50 mais 50. A gente tem que ver se está de acordo com a escala do problema. O que é que acontece aqui? Eu vou trocar esse fator multiplicativo do vetor unitário perpendicular por KC e vamos ver o que é que ocorre aqui agora quando eu vejo, venho aqui e troco KC. Olha o que é que acontece com O2. Eu posso mover o meu ponto O2 sobre essa linha aqui, ó. Eu poderia ter criado aqui no ponto uma reta perpendicular no ponto CM com relação a isso aqui. O 2 vai estar em cima, tá? Como é uma linha de centro, eu vou pegar, mudar as configurações do estilo visual dela para 3 e aqui eu vou trocar por uma linha de centro, essa daqui. Deixa eu tirar só esse ponto aqui que não precisa de você não existe. A grande questão é que eu tenho que... Vamos lá, vamos tudo de novo. Vou criar uma reta perpendicular CM passando pelo ponto C, tá certo? E dá um ESC. Agora que eu dou ESC, eu venho aqui em configurações, estilo visual, coloco em 3 e jogo uma linha de centro, essa última opção à direita, certo? Então tá aqui o meu carinha aqui, ó. Minha reta perpendicular, a reta I, a reta K aqui, ó. Uma linha de centro. E quando eu mexo o meu KC, eu tenho o vetor posição do meu O2. Tá bom? Eu vou já chegar aqui nesse cara aqui, nesse controle visual deslizante. E vou aumentar o valor dele para menos 200 e mais 200. Vocês vão entender por quê. Significa que de acordo com o valor do meu K, eu encontro uma posição para o meu pivô A2. E eu estou dizendo que eu vou ter um elo de entrada que vai fazer com que, rotacionando em torno de O2 uma vez ele fixado, eu movo a C1 para C2. A gente vai entender que nem todos os valores que eu colocar para esse fator multiplicativo K aqui vão ser aceitáveis. Existem certas regiões em que eu vou ter o chamado defeito de Raman. Nós vamos definir o que é isso e evitar que isso aconteça, ok? Isso vai ser provavelmente a parte 3 dessa aula aqui, que está ficando já um pouco extensa. Então vamos agora fazer o que? A mesma coisa para achar o 4. E eu já posso fazer uma coisinha bacana aqui. Eu posso colocar assim, ó. Segmento saindo de O2 para C1. Segmento saindo de O2 para C2. E a gente vai fazer assim, ó. Pega esse cara aqui e tira o rótulo. Pega esse cara aqui e tira o rótulo. Esse cara aqui na posição... Vou mudar você para ter uma outra configuração. Vou colocar na posição 2 a cor vermelha. E o ponto também cor vermelha. Então eu sempre padronizo isso. Eu gosto de deixar todo mundo que está na posição de azul. Peraí, deixa eu ver aqui. Copiar estilo visual.
você. Copiar o estilo visual dessa reta para você. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, copiar o estilo visual desse ponto para você. E você aqui eu vou deixar você pretinho. O2 vai ficar pretinho porque ele não é... Ele pertence às duas configurações, tá certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho o meu mecanismo já com o elo de entrada. O 2 aqui, ó, na posição 1, 2 aqui na posição 2. Já o acoplador na posição 2, acoplador na posição 1. E agora falta só eu fazer a mesma coisa aqui para achar o meu D. Então o que eu faço aqui? Eu vou criar um vetor D1, que é o vetor que sai do ponto D1, setinha para o lado, vírgula, D2, olha ali, ó. Não pode, definição circular, é D minúsculo esse vetor, pronto. Olha aqui, ó, o meu vetorzinho D1, tá? Aí, o que acontece aqui agora? Eu vou achar o meu vetor unitário, o D1. Só para manter a mesma nomenclatura. Aí vai ser quem? Vai ser o meu D1, setinha para o lado, dividido por ABS. ABS, aí ele aparece aqui as barrinhas de módulo desse meu vetor D_1. Então tá aqui o meu vetorzinho e o meu N. Deixa eu ver só como eu coloquei aqui para não fazer NC maiúsculo, meu ND maiúsculo. Vai ser quem? Vai ser o meu menos Y tomado de UD1 com X, coordenada X no local aqui da minha ordenada, e UD1. Então esse é o meu vetor ND, não precisa aparecer lá no desenho. E agora o meu O4 vai ser igual ao ponto MD mais um fator multiplicativo que eu não construí ainda, eu vou deixar sem aqui, daqui a pouco eu tiro ele, vezes o meu Nzinho D. Tem que tomar cuidado na nomenclatura, senão dá zebra. Aí agora vamos ver se apareceu o O4 em algum canto aí. Apareceu aqui, ele está em cima dessa reta. Onde é que está o O4 aqui? Eu vou pegar eu quero uma reta perpendicular no ponto D, passando por D, perpendicular aqui, ó. O 4 tem que dar em cima, se não deu alguma coisa tá errada. Nós vamos corrigir, vamos logo criar essa reta aqui assim. Modificar o estilo dela para 3. Isso aqui é só para a gente não poluir demais o desenho. Linha de centro, ok? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Por que o 4 não está aqui? Então o segredo está aqui, ó. Esses vetores aqui, eu peguei menos Y e o D1 e o D1 tá, D1, D1, D2, então D1, D2 tá ok, eu até já coloquei lá no tá ok. O módulo dele é ele dividido pelo unitário dele, é ele dividido pelo módulo dele, tá aqui. E o normal a ele vai ser, tudo bem, tá certo também, não custa nada a gente chegar aqui e procurar ver para que lado tá apontando. Tá aqui, ND tá o D1, olha os dois, o vetor unitário na direção D1 e o outro a 90 graus, tá bem coerente. E o meu ponto O4 sendo meu MD, agora vamos ver se quem é esse MD aqui. É porque não é MD, é D, enfim. Tá vendo como a gente é bom de tirar o problema ao vivo para os alunos aprenderem. Aqui é um D e aqui é um M. Underline M. Pronto, ponto médio. DM, esse MD não existe. Vou apagar aqui, MD que nada. DM, olha aqui, ó. De acordo. Aí agora eu vou trocar esse 100 aqui
da fórmula do O4 e vou dar um Ctrl C aqui nesse carinha, vou dar um Ctrl V, vou puxar aqui para baixo e vou renomear ele, esse controle deslizante, para KD. Lá na fórmula do O4 já viu, né? O que a gente vai fazer? Chegar aqui, vamos trocar esse 100 por esse cara que eu criei, esse fator multiplicativo do slide. Pronto. Então quando eu multiplico aqui, eu puxo OD para uma região. Nem todos os valores de KD, assim como de KC, vai dar certo. Aí agora eu faço o que? Vamos supor, congelo aqui, vou criar aqui esses segmentos de reta. Ctrl Z que eu fiz errado. Esse cara tá na frente, eu vou criar um segmento de reta que vem de D2 até o 4 e outro que vem de D1 até o 4. Isso tá um pouco estranho, dependendo da síntese fica estranho mesmo. Quer dizer que essa síntese é aceitável, ela é geometricamente possível. Copiar estilo visual. Vamos pegar esse cara, vamos colocar ele aqui. E vamos pegar você e vamos jogar aqui. Não, fiz errado. Ctrl C. Então lá vai eu ter que criar o segmento de novo. Estilo visual vermelho aqui na posição 2. Estilo visual azul na posição 1. Pronto. Então tá aqui o mecanismo desenhado para esse fator KD. Olha como é que ele ficaria na outra posição. Só que a gente não sabe se seria possível. Isso aqui é geometricamente possível. Porém a gente tem que ver se sem realizar a desmontagem do mecanismo, se eu posso operar, por exemplo, com o A4 aqui. Com KD aqui, o O4 aqui. Tá certo? Então é isso que a gente vai ver agora no próximo vídeo, que vai ser a verificação do defeito de ramo.